A paz do Senhor, galerinha de Jesus. Estamos juntos e misturados para gravar mais uma videoaula da EBD, Escola Bíblica Dominical, da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E o nosso exímio comentarista é o pastor Silas Queiroz. E hoje nós vamos ministrar a lição de número 11, que será licionada na sua igreja no dia 15 de setembro de 2024. E se comemora no próximo domingo o Dia Nacional da Escola Dominical. Você não pode deixar, professor, de fazer uma programação a respeito, desse tema, em torno desse assunto, ok? É muito importante, porque a Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo, a melhor e maior escola do mundo, porque ela fala, ao mesmo tempo que ela ensina, ela também evangeliza, tá? O tema da nossa lição, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Texto áureo. E Amã tomou as vestes e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Ester 6:11. Nossa verdade prática. Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltado, a glória continua sendo toda dele. A nossa lição, a leitura bíblica em classe da nossa lição está em Ester, capítulo 6, verso 1 ao 14. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, e então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bigtan e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E o jovem do rei, seu servo, disseram, coisa nenhuma se deu a ele, ou se lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu, na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga vestes real, de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e leve-o a cavalo pelas ruas da cidade, apregoa-se diante dele, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixa cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou as vestes e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou, correndo à sua casa, angustiado e coberto a cabeça. E contou Amã a Zeras, sua mulher,
e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeras, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairás perante ele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar a Amã ou Ramã ao banquete que Ester havia preparado. A coisa vai ficar feia aqui para Amã, né? O que estava por cima agora vai ter que ficar por baixo. O que estava se exaltando vai ser humilhado, né? E quem era humilhado vai ser exaltado. A coisa não está boa para Amã. Então vamos ao nosso drama, né? Ou seja, aquilo que é um drama. A cada lição é um drama a mais que nós conhecemos e estudamos. A nossa lição, como é de costume, ela está dividida em 3 tópicos, né? Como quase todos os comentaristas, né? Às vezes 3 ou 4, mas na maioria 3 tópicos principais da lição. E o objetivo dessa lição são 3 principais objetivos da lição. Tá? Primeiro, identificar a ação de Deus no fato de um rei lembrar da boa ação de Mardoqueu, tá? Descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu e traçar o perfil da síndrome de imperador, né? Síndrome de imperador estava aí no coração de Amã, né? Mas a coisa ficou ao contrário. Os 3 tópicos principais do nosso comentarista Silas Queiroz. O primeiro, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu, com 3 subpontos, né, ou 3 pontos. No segundo tópico, nós temos Amã é chamado para honrar Mardoqueu, com 3 pontos também. E no terceiro e último tópico, nós temos a síndrome de imperador, com 3 pontos ou 3 subpontos. Nós vamos iniciar, né, entrar no conteúdo da nossa lição, aqui primeiramente lendo a nossa introdução, ok? Peço que todos vocês fiquem conosco até o final, dá o seu joinha, se inscreva no canal, você que não é inscrito, e compartilhe o nosso vídeo, tá? Para que ele possa alcançar, né, mais corações através da palavra, da poderosa palavra de Deus e desse instrumento maravilhoso que é a internet, que vai, né, bem longe mesmo, tá? Em lugares que a gente não pode ir, a internet vai e leva o nosso ensino, a nossa pregação da poderosa palavra de Deus. Então não se esqueça, tá? De recompensar-nos com a sua inscrição, com o seu joinha e com o seu compartilhamento. E Deus certamente vai te abençoar. Introdução. Na lição anterior, Ester recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete. No dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã. Então nós vemos a prudência de Ester. Era uma mulher temente a Deus, que agia segundo os ensinamentos que ela recebeu da parte de Mardoqueu, da palavra de Deus. Então ela não age por impulso, né, nem por medo, mas ela age com prudência. Ela não tomou uma decisão já de entregar Amã na primeira encontro com o rei, né, no primeiro banquete do vinho. Então ela marca um outro banquete, uma outra encontro, podemos dizer assim, para ela poder, né, com muita calma, denunciar Ramã ou Amã do seu plano maligno. Então vemos aí uma mulher virtuosa, prudente, ok? Avançando para o nosso primeiro ponto, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Olha aí. Primeiro ponto. Aqui nós estamos no primeiro tópico e agora vamos entrar no primeiro ponto do primeiro tópico. Uma noite decisiva. 2 cenários distintos. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Amã saiu exaltado do banquete oferecido por Ester. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras.
mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença. Ester 5:9. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e a sua mulher Zeras para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição do reino não o satisfaziam, enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Você pode conferir em Ester 5, versículo 10 ao 14 e Ester 6:1. Então Amã, ele não tinha conhecimento que Ester era uma judia. Mardoqueu pediu para ela pôr em segredo, a sua origem. Tá? O rei também não sabia que ela era uma judia. Então, quando Ester adentra a presença do rei para posteriormente clamar para o livramento do seu povo, ela não declara nessa primeiro encontro, nesse primeiro banquete do vinho, tá? Mas ela sabiamente pede para o rei, quando o rei disse para ela que ela alcança a misericórdia do rei, que ela toca no bastão, que Ester não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada. Mas ela pediu oração para todo judeu, jejum e oração para Mardoqueu, para que Deus tivesse misericórdia e ela fosse ali no pátio, antes de ser chamada, e tivesse a misericórdia do rei para adentrar a sua presença. E, dito e feito, Deus ouviu a oração de Ester, o jejum de Mardoqueu, do povo de Deus, e quando Ester estava no pátio, o rei então estende o bastão de ouro, o cetro de ouro, e ela toca na ponta do cetro, como era de costume, como era de plástico, e ele diz: o que queres, rainha Ester? Se fará tudo a você, o que pedires, eu te darei até a metade do reino. Era de costume o rei, falar isso às pessoas que lhe agradavam, O que pedires, eu te darei até a metade do reino. Ester ficou aliviada porque viu que Deus estava trabalhando, mas não se precipitou. E ali estava, ela tinha convidado Amã para estar nesse primeiro banquete. E Amã ficou todo orgulhoso, porque não somente o rei o tinha exaltado, agora também a rainha. E ele sai todo alegre, mas quando ele vê na porta do palácio Mardoqueu, e que não curvava-se para ele, ele encheu-se de fúria. Aquela exaltação, a posição que ele tinha, não foi o suficiente. A ira dele, a fúria por Mardoqueu, superou o seu cargo, a sua posição. Olha só o que é a soberba, o que é o homem orgulhoso. E ele chega em casa e desabafa, que ele estava feliz, mas ficou frustrado porque viu Mardoqueu ali, que não lhe curvava diante dele, tomando ele como um deus, porque na realidade Amã futuramente queria tomar o reino de Assuero, Até a ideia que ele deu para Assuero, a gente vai ver aqui que era para ficar no lugar dele, certo? Então ele desabafa com os seus príncipes, os seus conselheiros, a sua esposa, e eles aconselham a ele fazer uma forca aí de 22 metros de altura, certo? Aproximadamente, como diz o estudioso, certo? E enforcar Mardoqueu para satisfazer a sua ira, para ele ficar livre daquela inconveniência de Mardoqueu, ok? Então veja aí, o que é a soberba, tá? Mas quando ele foi dormir, Deus não deixa o rei dormir nessa noite, e o rei fica, com insônia, e manda trazer as crônicas, que era escrito no livro, no livro das crônicas, era escrito a respeito dos acontecimentos ali no palácio do rei. Olha só a providência divina.
Então, como eu já disse, é um drama, né? Ou é um drama, então a gente não pode atropelar, a gente vai continuar no segundo ponto para ver o desenrolar desse grande drama, né? Esse grande episódio que nós estamos aqui, detalhadamente pelo escritor Silas Queiroz, né? Parabéns, como ele traz detalhes sobre o livro de Esther e de Ruth, né? Continuando, no segundo ponto, forca, melhor dizendo, ou honra. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam o seu futuro. Ramã lhe preparou uma forca, olha aí, a primeira era ruim. No segundo, Assuero, um dia de honra. Então, Assuero prepara no próximo, né, durante a noite, no amanhecer do dia, um dia de honra para Mardoqueu. O que iria prevalecer? Era a forca ou era a honra? Né? Deus está nesse negócio. Olha a providência divina aí. Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem e pode produzir consequência em nossa vida, por isso nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor de Deus. Dar a cada um o que é devido. É um dos meios de não nos deixar enganar pelo individualismo. Um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam. A chamada autossuficiência, a ética cristã, contudo, nos ensina quando são essenciais os relacionamentos humanos e como Deus trabalha através deles. E nós temos aqui uma concordância com essa frase, Efésios 6, verso 4 ao 6. Tá? O Novo Testamento possui inúmeros versículos com a expressão uns aos outros ajudou. Né? João capítulo 3, versículo 34, 1 Tessalonicenses 5, verso 11, Tiago 5 e 16. Coisas boas e ruins podem nos alcançar, vinda de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. Salmo 91, versos 5 ao 10. Deuteronômio 28, verso 2. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. Números 23 e 8, Deuteronômio 23, 5, Provérbios 26 e 2. Então, aquele texto muito conhecido, né? Que não há nem, né, todas as ferramentas preparadas, né, todo o plano maligno preparado, por ti cairá, não prosperará contra ti. Então, cumpre aqui na vida do servo fiel de Deus. Cumpriu na vida de Mardoqueu e cumpre na nossa vida se nós continuarmos fiel. Alguém prepara o mal para nós, mas ele se converte em bênção. Tá? Então, Amã preparou uma forca para Mardoqueu, mas quem foi enforcado nessa forca foi ele. Então, alguém abre a cova para você, mas quem vai ser, né, quem vai cair na cova vai ser a própria pessoa. Então não devemos pagar o mal com o bem e devemos ficar fiel a Deus como Mardoqueu, que apesar de tudo não se tornou soberbo, não se tornou arrogante, mas se tornou humilde ali na porta do palácio, ok? E isso trazia ira no coração de Ramã, porque Mardoqueu não se dobrava, porque Mardoqueu era judeu e ele não dobra-se diante de homem, mas somente perante o seu Deus. E Amã, então, com muito ódio, prepara uma forca. Mas durante a noite Deus trabalha. E enquanto Amã preparava um plano maligno, Deus usava o rei Assuero para preparar um plano benigno para a vida de Mardoqueu. E ele certamente seria exaltado naquele outro dia, após aquela noite. Avançando para o nosso terceiro ponto do primeiro tópico, 5 anos depois. Já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia, né, humana, ele tem poder sobre, né,
o domínio sobre o ser humano, sobre o seu sentimento, né? Ele tirou o sono do rei. Salmo 127, 2. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro do registro dos fatos importantes do reino. Esther, você pode conferir isso em Esther, capítulo 6, verso 1, ok? Certamente não eram poucos relatos. Só Assuero já não era poucos relatos. Só Assuero já estava há cerca de 3 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Assim a palavra de Deus declara: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, 28. Às vezes nós ficamos atribulados, né? Às vezes a nossa fé fica pequena diante dos problemas que nos assolam, mas não devemos desvalecer, devemos continuar orando, porque Deus pode mudar, e a última palavra é dele, e é ele que nos dá a vitória. Então o rei perde o sono, manda trazer o livro das crônicas, dos fatos, e justamente Deus permite que o leitor ali, que estava lendo o livro para o rei, os seus súditos ou os seus servos, ele lê justamente nesse livramento que o judeu Mardoqueu deu a ele, né? Declarando, mandando avisar ele que Teras e Pérez, se não estou equivocado, o nome dos dois, que estavam projetando um plano para matar o rei. E naquele tempo não tinha armas, né, de fogo. Então, geralmente, eles usavam uma adaga, uma faquinha pequena, enfiada debaixo da roupa, e quando eles aproximavam do superior, do imperador ou do rei, eles cravavam aquela faca ali, né, em um ambiente que estavam sós, então ele matava o rei. Era normal, certo? E aí o outro tomava o poder. Futuramente eu acho que Ramã, com esse orgulho, ia fazer isso também, né? E nós vemos que depois, o rei, depois de 8 anos de todo esse episódio, ele foi morto por um dos seus, se não me engano, um dos seus generais. Aí ele foi morto. Então naquele tempo e hoje também não é diferente. Então Mardoqueu, fielmente, né, a Deus, ele declara, manda, né, avisar o rei sobre esse trama, mas o rei não fez nada por Mardoqueu, não deu-se nada. Mas nessa noite Deus faz com que ele não durma, e ele lê, e ele diz, mas nós vamos ver mais para frente aqui, ele vai perguntar o que fez a Mardoqueu. Então vamos avançar para o terceiro ponto, né? Para o segundo tópico da nossa lição, ok? Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Então não podemos atropelar, né? O drama, né? O dorama, né? Não vamos dizer novela, mas esse episódio, eles é uma sequência e não podemos atropelar, ok? No segundo tópico, Ramã ou Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Olha aí, vai dando desfecho, né, da história. Primeiro ponto, um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma lhe fez, disse o servo. Responderam. Está isso registrado em Esther, capítulo 6 e verso 3. Pode conferir lá, viu, meus queridos? A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Logo se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como. O rei não tinha ideia como ia recompensar. Ele precisava de alguma ideia boa, né? Veja bem como é que as coisas vão fluindo. Perguntou então quem estava no pátio. Olha aí, as coisas se encaixando. Olha o quebra-cabeça se encaixando. No pátio exterior do pátio. Era Amã, que buscava uma oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu, plano maligno, na forca que tinha preparado perto da sua casa. Nem imaginava ele que, né, como diz aquela frase, né, que a gente vulgar, o feitiço virou contra o feiticeiro. Nem imaginava ele, né? Veja bem, a maldição se transformou em bênção para Mardoqueu, né? O inimigo seria o definidor da bênção, tá? Veja bem, perguntou então quem estava no pátio exterior do palácio. Era Ramã,
que buscavam oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado perto da sua casa. O inimigo seria o definidor da bênção. Entenderam aí, meus queridos? Gênesis 50 e verso 20 é um texto, né, para nós fazermos a comparação nesse texto. Veja bem, o inimigo seria o definidor da bênção. Por quê? Porque quem que seria obrigado a abençoar Mardoqueu seria justamente Ramã, que tinha preparado uma forca para Mardoqueu. Olha aí, o exaltado é humilhado e o humilhado agora vai ser exaltado. Espera no Senhor que Deus dará a vitória a você. Avançando para o segundo ponto do segundo tópico, presunção e autoconfiança. Ramã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, está em Esther 3 e 6, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Ramã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio, né, que nós vejamos muito na igreja hoje. Se não tiver massageando o ego de muitos crentes, eles não trabalham, né? Tem que estar sempre massageando, né? A mensagem tem que ser massageadora, senão eles não vão na igreja ouvir o ensino do pastor, né? Então isso é muito perigoso. Então Ramã, ele tem essa síndrome, né? Esse problema grande. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Ramã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Em um quadro realmente doentio. Presumiu-se digno de honra. É uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, tá? Então, o mesmo sentimento que estava em Ramã, era aquele sentimento que nutriu ali, né, Lúcifer ali na glória, ok? Então, quando Deus vê um homem orgulhoso e soberbo, lembra Deus o diabo. Tá? Isaías 14, versículo 13 e versículo 14. Foi instalado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Então, essa mesma soberba foi instalada no coração de Eva através de Satanás, que rebeliou lá na glória, tá? E agora é lançado no coração de Amã e de muitos seres humanos, ok? Que nós estamos vendo essa lição que sirva de ensino para nós e de advertência, para que nós não sejamos soberbos. Porque quando o homem, um grande pregador, chega de cair, tá, em adultério, ele já foi quebrado por Deus por causa do seu orgulho e da sua soberba. Então o adultério é só para quebrar ele, ok? Então grandes pregadores ficaram soberbos, achando que sem ele Deus não pode fazer nada. Mas quem tem que ser em nossa vida é Deus. E nós temos que diminuir e seguir aquele aconselhamento, né? Aquela frase daquele pregador do deserto, né? Me falha a memória agora, o grande pregador do deserto, João Batista, ok? O grande pregador do deserto, ele disse essa frase, que ele cresça e que eu diminua. Esse é o nosso lema, tá? Quando você está sendo usado por Deus, que ele cresça e você diminua. Não queira usar Deus, deixe ele te usar. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores, é isso que diz a Bíblia, a nós mesmos. Filipenses 2, né? Pode conferir lá, capítulo 2, verso 3 ao 8. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento, né? Do hedonismo, do prazer do momento, que tudo se dane. Não, temos que ter prudência e pôr, né, em primeiro lugar o próximo, aí depois nós. Fazendo assim, se você fizer para o próximo aquilo que é que faz para você, Deus vai te abençoar, tá, ok? João 15, verso 11, Filipenses 4, verso 4 ao 7, 1 Pedro 5, 7. É só conferir esses textos, tá? Terceiro subponto, ou terceiro ponto, segundo tópico. O devido lugar da honra. Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Esther, capítulo 6 e verso 6. Ramã sugeriu que este homem fosse vestido com a veste real, montasse o cavalo do rei
recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esther, pode conferir Esther capítulo 6, versos 6 e 7, tá? Ao 9. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que a honra seria, quem seria, né? A honra seria Mardoqueu, que o honrado seria o Mardoqueu, melhor dizendo, e que ele seria o puxador do cavalo. Esther 6, verso 10 ao 11. Isso o deixou ainda mais enfurecido e muito envergonhado. Esther 6 e 12. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. 1 Pedro 2, versículo 17, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Contudo, é preciso considerar sempre que a honra não se exige e se recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Esther 6 e 12, pode conferir. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. Então veja bem que contraste, né? Que algo assim que a gente vê como Deus trabalha aí nos bastidores, né, abençoando a vida de Mardoqueu. Quando o rei pergunta para Amã o que se faria ao homem, né, que o rei devia honrar, ele imaginou que era ele, não tinha outro. Imaginaram que ia ser o Mardoqueu, seu inimigo, né, que ele criou na mente dele. Um inimigo fictício, né, que Mardoqueu não era inimigo, ele estava ali porque ele não se dobrava, porque ele dobrava só o Deus do céu, era a sua fé, né? Então ele não imaginava, o rei está falando de mim mesmo. Quem é mais honrado pelo rei, se não eu? Aí ele falou, olha, toma as vestes, tá? Toma o cavalo que você monta, a sua coroa, sua veste, certo? Mas, por imediato, ele respondeu e trouxe, né, essa resposta ao rei, como se deveria fazer ao homem que o rei iria honrar. E chama um dos príncipes, né, um dos maiores, ou que seria na posição dele, e que saía pelo meio da cidade puxando um cavalo, dizendo o que se fará ao homem que Deus, que o rei, né, dá honra, em que o rei honra, ok? E quando ele deu essa ideia para o rei achou bom demais, falou, é isso que precisava. Falou, então você vai fazer o seguinte, Amã, você vai pegar as vestes, minhas vestes reais, a minha coroa, o meu cavalo, ok? E vai sair pelas ruas da cidade puxando o judeu Mardoqueu. Rapaz, isso foi uma punhalada, mas ele não podia voltar atrás, porque o dito do rei, principalmente da Pérsia, não podia voltar atrás. Ele falou, a água parou, e ele teve que cumprir aquilo, certo? E a coisa não ficou boa para ele. Aí nós vamos ver a frustração dele. Então, como é um dorama, então vamos continuar o drama, ok? Avançando para o terceiro e último tópico da nossa lição. A síndrome de imperador. Quem tinha essa síndrome? Era Amã. Ele queria tomar o lugar do rei, certo? Futuramente ele ia fazer isso, né? O que ele disse para o rei, tinha que vestir, né? Ele pensando que era ele que ia ser honrado, vestir as vestes do rei, tomar o cavalo do rei e ser proclamado, né, como rei ali. Então ele estava com a sua intenção boa, né, para o rei, né? Boa no sentido inverso, né? Vamos lá. No primeiro ponto, a soberba de Amã, quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome de imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei, ao oposto de Mardoqueu, né? Esther 6 e 8. Atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome do imperador, ok? São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem.
Sem correção, os filhos podem crescer como Ramã ou Amã, cheio de soberba e presunção. Provérbios 23, 13 e 14, Provérbios 29, 15, 17 e 23 e Provérbios 30 e 17. Esses textos confere aí, tá? Deus quer nos dar famílias saudáveis. Salmo 127, verso 1 ao 5 e Salmo 128, verso 1 ao 6. Nosso papel é exercer um amor responsável, dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Hebreus 12, versos 7 ao 9, Jó, capítulo 1 e verso 5, Salmo 144, verso 12. Então nós vemos aí que nós devemos ensinar os nossos filhos a não ser egocêntrico, né? Nós temos que, a Bíblia diz que nós temos que corrigir o filho com varinha, e a gente vê na igreja muito filho dando tapa no rosto do pai e ele achando graça, né? Então nós devemos ensinar os nossos filhos a ser considerados pessoas superiores a nós, a ser educado, tá? Dar honra a quem tem honra, né? Obedecer a quem deve obedecer, obedecer os mais velhos, e hoje está em inverso. Então isso aí cria a síndrome do imperador, que quer mandar em tudo e só ele é o melhor e tudo para ele e nada para ninguém. É o que a mãe estava fazendo, né? Já pensou? Que plano maligno, matar uma nação sem fazer nada para os judeus ali na província, as 127 províncias ali, eles eram abençoados e abençoador. Nunca levantou contra o rei, era um povo próspero, tá? E nós vemos aqui em Mardoqueu, né, essa obediência ao rei, livrando ele da morte desses dois súditos que preparavam um plano para matar o rei. Então nós vemos aqui essa síndrome, nós temos que orar e saber cuidar do nosso filho, para que ele não pense, né? Se ele é mal criado em casa, o pai não corrige, ele pensa que o mundo é a casa dele, vai fazer tudo errado e vai cair na mão da polícia ou de pessoas mais más, né? Então vamos ensinar os nossos filhos, né, a obedecer e ser humilde e considerar as pessoas mais velhas e honrar aquele que tem honra, ok? E não ser soberbo, porque a soberba, né, ela origem de Satanás. Então a humildade, né, vem do nosso Deus, ok? E a humildade vai na frente da honra. Se você quer ser honrado, você tem que ser humilde. Se você for exaltado, você nunca vai ser honrado. Ou você pode ser honrado, né, por período pequeno, curto, e depois vai ser humilhado até o pó. Avançando para o segundo tópico, o segundo ponto do nosso terceiro tópico. Um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! Esse esperava uma palavra de consolo, não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença aterradora. Tá? Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele. Antes certamente cairás perante ele. Esther 6 e 13, pode conferir lá. A declaração da mulher e dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã. Veja aí a profecia da mulher de Amã e dos seus amigos. Mas não deu outra. Eles conheciam bem de perto que era o povo judeu e quem era o seu Deus. Falou: ó, Amã, você está frustrado, está combrunhado com o que aconteceu, mas vou dizer para você, se você já começou a cair perante Mardoqueu, prepare que você não vai levantar mais. Você vai sucumbir de uma vez. Tá? Prepare-se, né? Se humilha para ver se você ainda alcança a misericórdia. Mas não adiantou ele se humilhar, se chorar, pediu misericórdia no próximo banquete, quando a rainha entregou ele, certo? Mas não teve, a sentença foi a morte, foi tarde demais. A soberba o levou ao fracasso, à humilhação e à morte. Então tenhamos cuidado, tá? O que fez Satanás perder a glória foi a sua soberba, né? Lúcifer, um anjo de luz, se tornou um anjo de trevas, de linda se tornou horrível, né? E ele, de poderoso, perdeu o poder, ok? Então, tinha honra, perdeu a honra por causa da soberba. Então nós temos que ensinar os nossos filhos
a estar na presença do Senhor Deus. Eu disse aqui o terceiro tópico, mas ainda estamos aqui no segundo ponto do segundo tópico. Adentramos agora no terceiro tópico, tá? A síndrome do imperador. Aliás, estamos certos, tá? Ok? É porque são dois tópicos só e eu imaginei que fosse 3, tá? Desculpa aí, é o terceiro e último tópico mesmo. E chega só no segundo ponto. Desculpa aí o equívoco, tá? Chegamos ao final, é uma lição bastante resumida, né? Os tópicos pequenos e uma história já bastante conhecida. Então aqui eu fiz uma pequena confusão, pensei que já estava no segundo tópico, mas estamos no último, no terceiro tópico, certo? E no segundo ponto, encerrando aqui essa lição e vamos nós para a conclusão, certo? Quanta coisa mudou em Suzano. Em menos de 24 horas, nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discursos e debates. E, às vezes, fazendo o que Ele não nos ordenou. Fazer no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Então, devemos fazer tudo debaixo da potente mão de Deus. Sujeitai debaixo da potente mão de Deus e o diabo resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então devemos tomar o exemplo de Mardoqueu, tomar o exemplo de Esther e confiar em Deus. Nas piores situações, parece que não tem mais saída. Deus abre uma porta e o povo de Deus escapa, né, pela sua vida e nós também escapamos dos grandes problemas pelo poder de Deus, porque Ele não perde o controle, Ele está no controle de tudo. Parece que não vai ter solução, mas Ele dá a última palavra e tudo é resolvido, porque o nosso Deus fez os céus e a terra com a sua própria palavra, dizendo haja e houve, exista e existiu. Tá? Então nosso Deus é poderoso, devemos confiar nele, não devemos desvanecer a nossa fé, mas sermos heróis na fé como foram nosso pai Abraão e os demais patriarcas. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima lição, o próximo Durama, o próximo episódio dessa lição maravilhosa. Que Deus abençoe, um beijão no seu coração. Bye, bye.